esse louvor, ele tem uma frase que ele diz: ordena os anjos para contigo lutar. Então, queridos, lute. Porque o Senhor, ele vai te ajudar. Ele vai mandar anjos para lutar junto contigo. Não é para você ficar parado realmente, não. É para você orar e agir conforme a vontade de Deus. Está passando por luta? Louve. Está sofrendo? Está chorando? Louve. Não importa, louve. O seu louvor invade o céu.
as suas mãos, sua bênção. De novo, erga. Se você acredita nisso, dá um glória a Deus. Deus, neste momento nós estamos preparados, porque nós cremos que a nossa bênção chegou em nome de Jesus. Deus, aqui tem corações que estão algumas vezes tristes. Você que está dentro dessa igreja, está atravessando problemas, eles fazem parte da vida, mas agora em nome de Jesus, se você crê que Deus está neste lugar, a sua bênção está chegando agora em nome de Jesus. Mas esteja preparado para tomar atitudes espirituais. Esteja preparado para tomar atitudes humanas, mas Deus nesse momento está agindo por você, porque a sua oração está chegando no trono da graça de Jesus. Você está sendo abençoado agora em nome de Jesus. Você está sendo abençoado agora em nome de Jesus. Creia nisso. Nós fomos abençoados, eu creio. Você crê que você foi abençoado? Se você crê que você foi abençoado agora, dá um glória a Deus. Nós fomos abençoados e a sua bênção chegou. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, minhas queridas, meus irmãos, minhas irmãs, domingo, mais uma vez estamos juntos, mais uma vez estamos lutando a boa luta, e a nossa luta, além de ser humana, nós sempre tentamos abrir seus olhos, abrir meus olhos, abrir minha mente, a sua mente, para que a gente possa adentrar ao campo do sobrenatural, o campo do espiritual. Nem todos querem, nem todos vão, mas é necessário. Então, mas neste domingo, mais uma vez, tomara em Deus que você esteja num bom domingo, num domingo de alegria, para abençoar pessoas. Mas aqui na terra nós vamos ter dificuldades, e nós temos várias, estamos há mais de um ano numa pandemia mundial, com muitos problemas. Mas neste domingo, quero pensar com você sobre um homem, a Bíblia em alguns momentos diz que ele é um jovem, de posses financeiras, e este homem, esse jovem, vai até Jesus e faz uma pergunta de caráter espiritual. Hoje, e na história, e na própria história bíblica, toda vez, na maioria das vezes que as pessoas procuravam Jesus, elas queriam algo de caráter humano. E eu e você não somos diferentes. A gente lê um texto, Jesus, o que tu fez para esta mulher, o que tu fez para esse homem, faz também na minha vida. Eu falo, as igrejas falam, você fala, o seu milagre vai chegar. Sim, isso é bíblico. Mas via de regra, quando nós vamos até Jesus, é para pedir alguma coisa de caráter humano. Este jovem do texto, que é o texto pano de fundo para a nossa reflexão deste domingo, ele vai até Jesus e ele não pede nada de caráter humano, caráter terreno. Sensacional essa postura. Ele foi até Jesus e fala, Senhor, o que eu vou fazer, o que me falta fazer para herdar a vida eterna? Que pergunta maravilhosa! Como seria bom se as pessoas entrassem na minha igreja, na sua igreja, e perguntassem, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Como seria bom? Isso não acontece toda hora. A grande maioria procura hoje as instituições religiosas para pedir uma bênção. É bíblico, é possível. As igrejas partem do princípio já de profetizar na sua vida coisas boas de caráter humano. Este jovem vai até Jesus, este homem vai até Jesus para falar com Jesus sobre vida eterna, caráter espiritual. Estamos muito preocupados com o mundo terreno, mas estamos despreocupados, sossegados com as coisas espirituais. Então, queridos, como tento sempre fazer, extrair do texto pelo menos 3 ensinamentos, para que fique na sua mente, para que fique no seu coração, e você possa desempenhar na sua vida esse exercício. Eu falo muito isso,
pega o texto, leia o texto e exercite o texto na sua vida. Não fica preocupado com as outras pessoas, não. Ah, fulano de tal não faz, fulano de tal não vai. Não, se preocupa com você. Seja meio egoísta nesse sentido. Se preocupe com você e deixe as outras pessoas observar que você está mais preocupado com coisas também espirituais. A vida terrena tem que ser vivida, a vida aqui na terra tem que ser vivida, nós somos atingidos pelas coisas humanas, isso faz parte, mas não deixe as coisas espirituais fora. Primeiro ensinamento desse texto. Eu tenho dúvida, você tem dúvida, e esse homem do texto, esse jovem do texto, ele também tem dúvida. Aí ele procura a pessoa certa, ele procura Jesus. Primeiro ensinamento, eu sou muito parecido com este homem, esse jovem do texto, porque eu também tenho dúvidas. É incrível como eu ainda, depois de um ano de pandemia, eu estou cheio de dúvidas. A vacina chegou e quantas pessoas estão em dúvidas? Você ouve na televisão, nas redes sociais, no seu círculo de convivência, as pessoas perguntando sobre vacina, se tem que tomar, quando a pandemia vai acabar. E a pandemia só cresce, porque muitas vezes falta bom senso nos seres humanos, falta bom senso em nós cristãos. Quantas dúvidas! E este homem do texto, ele tem uma dúvida, mas ele era rico, ele poderia estar em vários lugares, ele poderia estar desfrutando dos seus bens materiais, que eu vou pensar em vida eterna. Quantos estão me ouvindo? Quantos no século 21 que têm bens materiais e não estão preocupados com vida eterna? E não são apenas pessoas que têm bens materiais, nós pobres, que não temos bens materiais, quantos estão sossegados no seu caráter espiritual? Mas esse homem tem uma dúvida. Queridos, tenha dúvida igual a este homem. Mas ele, o texto não diz, ele em casa, ou ele conversando com alguém, ele falou, preciso procurar Jesus. Eu tenho ouvido falar de Jesus. Ele fala das coisas naturais, ele fala das coisas da terra, mas ele aponta para o espiritual, ele aponta para o eterno. E é sobre isso que eu quero falar com Jesus. Que coisa linda, uma dúvida sobre coisas espirituais. Em nossas igrejas, quantas dúvidas, mas quase todas elas de caráteres humano. O jovem da sua igreja, o jovem da minha igreja, o jovem que você conhece, quantas dúvidas? Eu posso isso, eu posso aquilo. Isso pode, a igreja deixa, o pastor deixa. E normalmente dúvidas de coisas naturais, coisas da terra. Eu não me lembro, como líder religioso, alguém me procurar para me questionar, para falar sobre coisas da vida eterna. Normalmente, pode isso, pode isso, pode isso. Todas ligadas ao mundo natural. Este homem do texto, ele tem dúvidas, eu tenho dúvidas, você tem dúvida, mas a dúvida dele é de caráter espiritual. Coloca isso no seu coração neste domingo. Eu quero ter dúvidas de caráter espiritual. Segundo ensinamento que eu quero tirar desse texto, no versículo 20, ele começa a conversar com Jesus. Jesus fala sobre a lei. O cristianismo está sendo iniciado por Jesus. As pessoas ainda não têm uma visão do que seja cristianismo. Eu e você já temos, porque nós estamos pós-textos bíblicos. A visão que você tem da Bíblia, esse jovem do texto não tem. Eu gosto muito de afirmar isso, porque as pessoas que estão pós-Bíblia olham para o texto, como esse cara agiu assim? Agiu assim porque ele não tem o conhecimento que você tem e que eu tenho, porque se ele tivesse, ele poderia ter agido diferente. Esse jovem, ele não tem a Bíblia toda. Ele está fazendo o texto acontecer, tanto é que hoje nós estamos falando dele. Ele virou história. Mas quando Jesus fala sobre a lei, ele vira para Jesus e diz, tudo isso tenho guardado. Primeiro ensinamento, tenha dúvidas.
mas tenha dúvidas de caráter espiritual também. Segundo, cuidado com uma autoavaliação equivocada. Eu sempre falo, se eu não falar bem de mim, se você não falar bem de mim, quem o fará? Via de regra, normalmente as pessoas tendem a olhar aquilo que é negativo nas pessoas e comentar. Mesmo quando estamos agradecendo, enaltecendo alguém, em algum momento da conversa a gente coloca uma conjunção mais, e começa a falar aquilo que não é tão positivo. Nós somos assim. Esse jovem vira para Jesus: Senhor, tudo isso tenho guardado. Porque o referencial deste homem é a lei. E quantos no século 21 têm o mesmo referencial deste homem do texto? Olha, eu pago meus impostos, eu respeito os sinais de trânsito, eu não furo fila, eu respeito o direito das pessoas. Gente, isso é sensacional, mas isso todo mundo deveria fazer. E esse jovem, ele tem uma autoavaliação equivocada, porque ele diz: tudo isso eu tenho guardado, e talvez você também tenha guardado, mas não é sobre isso que Jesus está falando. Para ter Jesus é um pouco mais. Ninguém vai ao céu porque é totalmente certo das coisas humanas. Ninguém vai ao céu porque guardou todas as leis de trânsito. Nós devemos guardar as leis de trânsito porque temos que guardá-las. Segundo ensinamento deste domingo, eu sou parecido com este homem porque eu tenho dúvidas, mas ele tinha dúvidas de caráter espiritual. E segundo ensinamento, cuidado com autoavaliação equivocada. Ele responde para Jesus tudo isso quanto à perfeição, mas na lei. O critério de referência deste jovem, deste homem do texto, é a lei. Só que Jesus conhece o nosso coração. Jesus está conversando com ele, mas Jesus está olhando o coração. Se sou eu conversando com este homem do texto, se é um pastor, se é você, gente, que cara sensacional. O cara é podre de rico e está aqui conversando sobre coisas espirituais, e ele guarda a lei toda. Que cara sensacional. Essa seria a minha reação, porque isso é positivo, mas isso não basta para mover o coração de Jesus. O que a mulher do texto de domingo passado o fez, porque Jesus olhou o coração. Quando Jesus fez um raio-x, uma radiografia do coração daquele homem, percebeu que faltava uma coisa. Queridos, coloque isso no seu coração. Quando Jesus faz um raio-x do seu coração, ele pode lhe responder: ainda lhe falta uma coisa. Não falta muito, mas o que falta é suficiente para não deixar você adentrar a vida eterna. Falta uma coisa. Logicamente, a gente não pode achar que faltava uma coisa. O texto está nos induzindo a isso, para que a gente possa perceber que mesmo faltando uma coisa, é o quase, mas o quase não é nada. Quem quase conseguiu, não conseguiu. O terceiro ensinamento deste domingo: eu sou parecido com um jovem rico porque eu tenho dúvidas, mas o tenho é de caráter espiritual. Eu sou parecido com um jovem rico porque eu faço uma autoavaliação equivocada. Tudo, quando Jesus me fala, uma coisa lhe falta. Para o jovem eu tenho tudo, para Jesus lhe falta uma coisa. E o terceiro ensinamento deste domingo, versículo 25 de Mateus, capítulo 19. Nós estamos usando Mateus 19 como pano de fundo para a nossa reflexão. Reveja os seus conceitos. O texto não diz, mas eu já fiz isso, você já fez isso. Quando nós vamos falar com alguém e nós entendemos que aquele encontro é altamente positivo, porque eu fiz várias coisas, não tem como a pessoa falar que eu estou errado. Nós já vamos para aquele encontro com uma expectativa altíssima, que tudo será favorável para nós. O texto não diz, mas conhecendo os seres humanos,
este homem, este jovem do texto, saiu de casa, hoje eu vou encontrar com Jesus, procurou a pessoa certa. Quando eu falar sobre coisas espirituais, ele vai ficar encantado, porque normalmente só vão pedir, eu não vou pedir, eu quero falar de coisas espirituais. Eu tenho dinheiro, poderia estar na minha, mas fui até Jesus. Ou seja, tudo é favorável para o homem do texto. Eu não sei se vocês estão conseguindo me entender o que eu estou querendo fazer, o exercício que eu estou querendo fazer. Tudo é favorável para ele, tanto é que ele diz, tudo isso eu já fiz. Ele se acha mesmo, e ele faz coisas muito melhores, realmente o faz. Mas para convencer Jesus, precisa ir além. E quando ele ouve a resposta de Jesus, vende tudo que você tem, e não precisa fazer isso, porque o enredo do texto não é esse. Jesus não está dizendo que todas as pessoas têm que vender os seus bens e dar aos pobres, porque aí vai conseguir. Muita gente faz isso. Tem muita gente ainda no século 21 doando seus bens, mas isso não é o carro-chefe. Jesus olhou para o coração daquele homem, e quando ele diz, tudo isso eu tenho guardado, ele tem guardado a lei, mas o coração dele está preso aos bens materiais. E Jesus lhe responde de uma forma que ele não queria ouvir. O que ele faz? Ele ouve Jesus e ele vai embora. Chegou cheio de expectativas, crendo que ia ouvir, e todo mundo que estava nesse contexto do texto, ia ouvir Jesus falando, ó jovem, ó homem, grande homem você é, olha gente, olha só, copia esse homem, ele é rico, mesmo assim, ele está pensando nas coisas espirituais. Com certeza esse homem pensou, o texto não diz, eu pensaria, você pensaria. Jesus vai falar, bem, todo mundo vai ouvir, cuidado para você não ter uma autoavaliação equivocada. E coloque no seu coração um terceiro ensinamento, reveja seus conceitos. Aquele jovem chegou cheio de expectativa e sai frustrado. Creio que está no versículo 22 ou 23. Ele sai frustrado. Todo mundo vendo ele ir embora. Ele preferiu ir embora, porque quando Jesus faz um raio-x do coração, encontra no coração dele aquilo que ele já sabia que estava lá. É incrível como a gente fecha os olhos para o texto. Ah, pastor, eu tenho que vender tudo para dar para os pobres, é isso? Não, não é isso. É você fazer o seguinte, Jesus fez um raio-x do meu coração, um raio-x que eu já fiz, porque eu sei que está lá. Essa é a essência do texto. A essência do texto não é dar aos pobres. Embora isso seja bom, nós temos que fazer. A essência do texto é quando você faz um exame de raio-x, onde Jesus está fazendo o exame, ele já sabe que vai encontrar aquilo que você já sabe que está lá. É tão simples. Mas nesse episódio tem também os discípulos. E quando eles ouvem Jesus, quando eles veem um homem indo embora, eles chegam a uma conclusão que eu e você também chegaríamos. Eles falam, é impossível alguém ser salvo. Jesus falou para ele vender, para dar tudo que ele tem, ele é rico, ninguém vai fazer isso. Olha a percepção dos discípulos, que pobreza de raciocínio. Mas essa pobreza de raciocínio dos discípulos que andavam com Jesus, ela paira hoje no século 21, ela paira dentro das nossas igrejas, raciocínio pobre. Porque nós estamos presos no que Jesus falou, e Jesus está falando, olha o teu coração, porque você já sabe como está o seu coração. Eu falei aqui na igreja, em 2018, 19, 20, um casal americano doou 40 bilhões, gente, 40 bilhões. E algumas pessoas ainda acham que quem doa não pode ser salvo, porque o critério não é financeiro, o critério é o coração. Aí os discípulos falam entre si, é impossível. Aí entra em cena um texto que é muito mal interpretado ou tirado do seu contexto. Jesus vira para os discípulos e diz, o que é impossível aos homens é possível para Deus. E na minha vida cristã religiosa, sempre que eu vejo alguém falando isso, está falando sobre uma doença, está falando sobre um critério financeiro, está falando sobre uma igreja que está passando problemas. Ok, podemos até aplicar,
Mas se você ler o texto, desde que nós começamos a reflexão, o jovem está falando de vida eterna. O jovem está falando de coisas espirituais. O homem do texto está falando de vida eterna, de pós-morte. E os discípulos entenderam que é impossível. E Jesus falou, o que é impossível para vocês é possível para Deus, porque quem salva é Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque quem salva é Jesus. Porque se depender de mim, se depender de igreja, se depender dos discípulos, ninguém pode ser salvo. Eu não salvaria o ladrão da cruz, talvez você não. Quantas pessoas nós estamos tirando do céu, mas louvado seja o nome do Senhor, porque quem salva é Jesus. E Jesus virou para os seus discípulos, os caras que andavam com ele, e falou: o que é impossível para vocês é possível para Deus. Aqui nós estamos falando de salvação. Mas eu entendo que a necessidade humana faz a gente olhar para a cura, olhar para a vida material, orar para os problemas de relacionamento. Ok, o que é impossível para a gente é possível para Deus. Mas no texto, não retire o contexto do texto. O texto fala de vida eterna. E vida eterna, quem salva é Jesus. E se você conhece alguém, e aos seus olhos é impossível, eu estou declarando com o texto bíblico que é o impossível para nós, é possível para Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Coloque isso no seu coração. Reveja os seus conceitos. Quem salva é Jesus. Encerro aqui a reflexão deste domingo. Eu quero ser parecido com o jovem rico, eu quero ser parecido com o homem do texto. Coloque isso no seu coração. Eu tenho dúvidas, mas que as minhas dúvidas sejam de caráter espiritual. Eu devo fazer uma autoavaliação, mas cuidado para ela não ser equivocada. Ele diz tudo. Jesus diz, falta uma coisa. E o terceiro ensinamento, reveja os teus conceitos. Quem salva é Jesus. E se Jesus fizer um raio-x no seu coração, ele vai encontrar aquilo que você já sabe que está lá. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Que você seja abençoado neste dia. Vamos falar com Deus. Deus, ajuda-nos a entender a Tua palavra. E neste domingo, Senhor, ajuda-nos nas nossas dúvidas, mas que elas sejam também de caráter espiritual. Ajuda-nos nas nossas avaliações, que elas não sejam equivocadas. E Deus, se temos que rever os nossos conceitos, que isso esteja acontecendo agora em nome de Jesus. Deus, abençoe a nossa vida, abençoe as pessoas que estão nos assistindo. Você foi abençoado agora, em o nome de Jesus. Amém e amém.